Manuel Simão e seja muito bem-vindo a mais um episódio do chamado Estoico Empreendedor, A Calma da Mente. E esse episódio é um episódio muito especial para mim. Eu venho fazendo desde 2022 mais de 580 episódios diferentes, trazendo técnicas, trazendo conhecimento estoico, de filosofia e várias visões que vêm ajudando as pessoas a se sentirem melhor, a terem a mente mais calma. E hoje, essa pessoa que eu vou entrevistar é uma das grandes responsáveis por eu estar literalmente vivo aqui hoje com vocês, por eu ter passado por essa transformação, diria espiritual, de visão, de sentimento da vida, que foi o médico que coordenou a equipe que me salvou do Covid. Como eu já contei em outros episódios, eu tive muito próximo de ser entubado numa situação muito grave de Covid em 2021 e que foi onde tudo começou, essa caminhada, essa busca pelo autoconhecimento, pela evolução espiritual e pelo aprendizado. E este médico, que é um grande amigo também, um dos maiores especialistas em Covid, talvez no mundo, um grande clínico geral, com várias outras especializações, mas que para mim é mais do que tudo isso, é um irmão. Doutor, querido amigo Zeballos, muito bem-vindo. Uma honra. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Uma honra estar aqui com vocês. Gerou um pouco especialistas do mundo. Quem vai ficar chateado é o Peter McCullough nos Estados Unidos, o Shankara na África do Sul, o Philip Macmillan, que eles também tiveram uma abordagem. Inclusive, a gente trocava informações via Zoom nesses 3 países. Agora, o que eu quero dizer, aí eu acho que é fundamental, é que quando uma pessoa vence desafios, se ela tem um nível espiritual elevado, como hoje eu sei que você tem, ela sai muito melhor. E o nível da tua espiritualidade é tão grande que você entendeu uma série de circunstâncias, o que faz com que a gente perceba as coisas e está dividindo isso com os outros. Então, quando mais pessoas se beneficiam do seu trabalho, mais fáceis os milagres acontecem. Outra coisa que me chamou a atenção, falando de você agora, é que eu, quando escrevi um livro há 12 anos atrás, que tinha um pouco desse conhecimento, mas foi numa linguagem simples, é a simplicidade que você criou uma metodologia cujos conceitos e as informações são extremamente complexas. Então, eu acompanhei alguns comentários seus e acho espetacular você ter criado as lentes. E eu vou dizer por quê. Tem um grande biólogo, que é o Bruce Lipton, ele analisa. E aí já vem um pouquinho de física, não tem nada a ver de física quântica. Os físicos falam que o universo é uma grande construção mental. Agora, o universo que existe é aquele que você percebe. Agora, você pode estar no mesmo local de uma outra pessoa e ter uma percepção totalmente diferente. Eu vou contar uma história rápida aqui. Quando você tem uma célula, só uma célula, o que controla a manifestação dessa célula é o estímulo ambiental, não são os genes. Então, se eu pego 3 células-tronco com potencialidade para ser o que for, coloco ela no meio ambiente 1, a outra no meio ambiente 2 e a outra no ambiente 3, em função do meio ambiente, de como essa célula percebe o meio ambiente, eu vou chegar a isso para pluricelular. Uma célula vira músculo, a outra vira gordura e a outra vira osso, mostrando que é na membrana. Mas espera aí, quando você recebe, você tem trilhões de células. E aí a gente tem o sistema neuroimunoendócrino, que a gente libera substâncias que vão agir na membrana da célula, porque a célula, ela reage em função da membrana. Agora, o que vai determinar aquilo que a gente libera? Eu vou dar alguns exemplos. Fizeram agora de pluricelulares, de células que nem nós. Mais sofisticadas, né? E aí o que acontece? Quando fizeram um estudo na cortina de ferro com órfãos na Alemanha Oriental, deram alimentação, esporte e educação. Compararam com filhos que recebiam, além disso tudo, o amor dos pais. Os pais eram vivos. Então, quando você recebe a energia do amor, que é uma vibração, pensamento é energia, não se esqueçam disso. Sim. Energia é vibração, é frequência. Então, o que acontece? Perceberam que o grupo que recebia amor tinha um desenvolvimento intelectual superior e um desenvolvimento físico superior. Olha só. Então, o que significa? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa em relação à percepção dela,
Você pega uma pessoa, ela está num lugar bonito, aí está tendo um pôr do sol, aí ela está de casaco porque está fria, está frio a praia, mas o ambiente está lindo, você vê baleias, você vê tudo, está um ambiente espetacular. Aí, se ela pegar, tirarem uma foto, tem uma pessoa que vai dizer que horrível casaco na praia. Tem outra que vai enxergar aquilo, que maravilhoso. O que rege essas diferenças de percepções é como nós desenvolvemos ao longo primeiro dos primeiros 7 anos, que é quando é uma onda de programação, que é a onda cerebral teta, e depois ao longo da vida com alguns traumas que a gente tem. É isso que vai reger a sua percepção. Um cara que cuida de aranha, não sei o que, ele sabe como cuidar de aranha, ele não vai ter medo de aranha. Aquele que nunca cuidou vai ter medo de aranha. Então, diante de um mesmo ambiente, uma aranha para cada um, as percepções são diferentes. Agora, qual a importância da percepção, Léo? De acordo com o que a gente está vendo, de acordo, inclusive até com uma palestra que eu vou dar, o problema é que a percepção, ela rege a saúde. Eu vou dar um exemplo para você. Finge que é um ratinho, que é um mamífero. Ele está fugindo do gato. Ele libera cortisol, que abaixa a imunidade, que é nocivo. Ele aumenta a frequência cardíaca. Ele tira a saliva, dilata a pupila às custas de substâncias que vêm. Ele está percebendo um ataque. A amígdala dele dispara. Exatamente. Aí essas substâncias vão e já agem. Imediatamente inibe o sistema imunológico. Cai. A hora que ele entra na toquinha dele, ele faz assim, ó. Aí o que acontece com ele? Ele volta a liberar substâncias como endorfina, óxido nítrico e outras substâncias. Que é o sistema neuroimunoendócrino. Tá. O ser humano, nós temos um problema. Para você ter uma ideia, quando ele vai dormir, se ele está com a cabeça cheia de pensamentos que não controlam pensamentos, que você ensina as pessoas a controlarem os pensamentos, esses pensamentos ficam batendo na cabeça dele e o cérebro dele continua produzindo cortisol, por isso que cai a imunidade, continua produzindo substâncias que, no momento de emergência, é uma resposta útil. Mas se isso ficar crônico, você começa a ter patologias secundárias a isso. Ao contrário, sistema neuroimunoendócrino. E elas agem aonde? A adrenalina age na membrana da célula. Tá bem na superfície. Na superfície da célula. E quem determina o que vai ser manifestado é como a célula recebe esse estímulo. Então, agora, por outro lado, se você tem uma pessoa, eu gosto muito da minha vida, eu amo a minha vida, para mim não tem tempo feio. Obviamente, como ser humano, tem coisas que eu não gosto, mas amo a minha vida. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo o meu esporte, que eu faço, eu já estou com idade, já faço um elíptico e jogo beach tênis. Tá bom demais para mim. Ótimo, excepcional. Já fiz um monte de coisa. Comecei a aprender a fazer kite, estava quase em pé, não consegui fazer mais, porque eu não consegui viajar mais. Que eu achei o máximo, porque o kite é mas o kite não precisa assim, nada de força, bom, né? é jeito. Barriga, então aí dá. Aí o que acontece? Quando eu estou fazendo esporte, tem um estudo mostrando, isso vale para qualquer um que faz um esporte, libera uma substância chamada irisina, que retarda o envelhecimento cerebral. Ela age aonde? Na superfície das células. Agora, eu acredito que a irisina só vai ser liberada, eu acredito, porque quando eu estou fazendo um exercício, eu estou me acariciando, eu estou querendo ficar em forma, eu estou amando a minha vida. Então, essa vibração do amor é que libera a irisina. Então, é isso que a gente tem que entender, que nós vamos ter um monte de substâncias que vão ser liberadas e que vão ser descobertas agora, que estão associadas ao bem-estar, ao prazer. Mas essas substâncias são consequências de um estado de espírito. Que ele que faz liberar. Ele que faz liberar. Então, vamos falar um pouquinho, de câncer. A Angelina, genético, como se vê. 95% dos cânceres não tem nada a ver com o gene. Tá. Então, por exemplo, você pega a Angelina Jolie. Aí eu já te digo, de sabores, as tristezas, a exposição excessiva a substâncias cancerígenas, tem várias situações. Mas aí, o que a gente fala? Então, o que acontece? Você pega a Angelina Jolie. Ela tinha um gene que tem 50% de chance de desenvolver câncer. Tá. O que ela fez? Tomou uma atitude drástica. Amputou os seios, botou seios prostéticos. Peraí, mas se os genes são tão determinantes assim, por que os outros 50% não desenvolvem o câncer?
Se ele fosse 100% determinante, todo mundo com esse gene desenvolveria. Porque não é essa única variável. Essa variável pode até existir e deixar ela num grupo de risco maior. Qual que é o trigger, né? Mas se ela está fazendo o que ela gosta, vivendo a vida, etc., não vai desenvolver. Você pega, eu assisti uma vez Vida em Movimento, do Márcio Atala, aí você achar ele, entrevista ele. O Márcio Atala, eu não conheço pessoalmente, mas aí ele fez parece que naquele documentário ele fala que ele faz esporte, sarado e tal, ele tinha não sei quantos genes de obesidade, acho que eram 50, não lembro a precisão disso. Tá. Só que o cara é sarado. Por que o gene não se manifesta? Porque a percepção do ambiente dele Não estimula ele a desenvolver. é diferente. Essa percepção é muito interessante. Você falou que é essa lente aqui do mindset positivo. É exatamente o que você trouxe ali no início. O que essa filosofia com 2.300 anos, a beleza do estoicismo, Sêneca disse lá atrás, né? Não são as coisas que perturbam as pessoas, e sim a percepção que elas têm das coisas. E eu tive uma experiência muito interessante, que eu fui fazer um retiro de meditação, que chama Vipassana. Eu fui de novo agora recente, fui 2 vezes. Você passa 10 dias meditando das 4h30 da manhã às 10 da noite, 9h30, 10. Então é 15, 16 horas de meditação, sentado, olhos fechados, só focado na respiração aqui. Você vai cavando, obviamente durante esses 10 dias você não tem, né, telefone, internet, nada. Homem de um lado, mulher do outro, totalmente uma vida monástica nesse período. Só para você, dentro de você. Só para você, você fica cavando. E você chega num nível de sensibilidade absurdo, absurdo. Você vai sentindo a molécula. Aí, os 3 primeiros dias, a hora que você está com a mente totalmente focada aqui nessa região, vem a técnica Vipassana. A técnica Vipassana, ela é um escaneamento mental corporal, que a gente vai chegando no nível que você sente a molécula, você sente o elétron, você chega no que chama de banga, você sente toda aquela energia. E o que você sente a hora que você está ali? Né? Essa foi uma técnica desenvolvida pelo Buda, há 2.500 anos. Você sente que a hora que você está na molécula, às vezes você chega nessa sensação maravilhosa, ela dura um tempo e some. Às vezes, o tempo todo, você está com várias dores no corpo, cara, você fica muito tempo meditando, dói tudo. Aí você aprende a olhar para aquela dor, você vai mentalmente naquela dor, você identifica, você fica olhando para ela. A sua consciência está nela, ela pega e faz assim, ó, puff, ela some. E o que o Buda nos diz? Que tudo é impermanente. No final do dia, o nosso corpo é binário, é 0 e 1. Tudo que a gente sente é avidez ou aversão. Você quer ou não quer, em vários níveis de intensidade. E o que ele nos ensina é que nós temos que estar equânimes quanto a esse sentimento. Aí a gente chega no mindset positivo, né? O estoicismo fala, veja só, qualquer evento na sua vida, por mais difícil, drástico, dolorido que seja, ele é natural, ele não é com você, ele simplesmente é. Então, estou com uma doença grave, é ruim? Não, ela é. Uma doença é uma doença. Ah, mas é desconfortável? Sim. Pode te matar? Sim. A morte é ruim? Não, a morte é natural. Todos vamos morrer também. A morte não está te perseguindo. A gente nasce, dá 80 voltinhas em torno do sol e volta. Qualquer que seja seu credo, você volta para onde você veio. Esse é o ponto. Eu já dei 56, falta 34 aí, na média, né? Dá 46. Nós vamos ver quando a gente quiser. Às vezes tem bônus, às vezes tem uns bônusinhos, mas o que a gente percebe? Que o mindset nos mostra o quê? Que não tem nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. E quando você desapega disso, você olha para aquilo com equanimidade, sem julgamento, a vida fica muito mais leve, a vida fica muito mais calma. Você vive o hoje, né? Você vive o hoje, que é tudo que nós temos. É esse exato momento. Todo o seu passado foi vivido num instante como esse. Todo o seu futuro vai ser vivido assim. Mas a nossa mente, ela quer fugir disso. A nossa mente quer ir para o futuro e viver algo, quer gerar ansiedade, disparar a amígdala, gerar esses hormônios todos, aquele medo paralisante. Aí você fica com medo de enfrentar aquilo, começa a procrastinar, a coisa começa a dar errado, você pega e entra numa depressão. Muito interessante isso que você falou, porque eu costumo dizer que o grande avanço desse século não é o homem chegar a Marte, é o homem aprender a controlar o pensamento. Sim. E isso, essa experiência que você me contou, você consegue controlar seu pensamento. Quando você controla o seu pensamento, existe o poder de visualização, que inclusive é o pensamento que rege aquilo que a gente vai viver. Nós temos um inconsciente coletivo também, mas você tem estamos, inclusive com plantas, etc. Simpatia, somos todos parte de um mesmo organismo, de um mesmo universo. Pois é, então o que acontece? A hora que você aprende a controlar os pensamentos, você aprende a definir o que você quer e focar naquilo que você quer.
Quando você foca naquilo que você quer e vê acontecer, a sua percepção do mundo muda. Por isso que eu achei genial, porque esse exercício que você fez é controlar o pensamento, que esse é um livro que eu vou escrever, que vai ser essa palestra, Nasce o Semideus, uma evolução da espécie. Quem é o semideus? São as pessoas como você que controlam o pensamento. Não é semideus, seria uma arrogância, mas eu estou botando esse título, por quê? Para atrair as pessoas. Para atrair, porque eu quero que elas tenham. Porque eu quero que eles tenham acesso, entendam que nós temos esse conhecimento, e isso é uma. A hora que o ser humano aprender a controlar os pensamentos, ele vai aprender a ter uma influência maior sobre a realidade que ele vive. Porque na minha vida foi assim, na vida do Zibe é assim, na vida da minha filha Luísa é assim, A vida de todos da minha mulher é assim. assim. Não, mas você vê que eles já estão, eles visualizam e realizam. Ah, sim, eles já sabem eles têm esse conhecimento porque eles cresceram com aquele livrinho lá. Agora, o que eu achei o máximo no seu trabalho é que você vai para esse conceito, que é um que eu falo sobre o conceito da percepção para terminar minha palestra, e você já tem a solução com lentes de como melhorar a percepção. Isso que eu achei o máximo isso. Porque com uma simplicidade de conhecimento tão complexo, que é maravilhoso. A minha palestra até que está simples, mas isso que você fez é genialidade. Fala de coração aqui. Porque isso ajuda as pessoas, e as pessoas estão se beneficiando com isso. Então, você vê, por exemplo, nesse lance que a gente descobriu, porque a gente ainda acredita que os genes são determinantes. A gente não, a maioria dos leigos. Quem estuda diz que não. A epigenética é justamente o contrário. Quer ver como você pode mudar a tua realidade? Então, tinham ratinhos que consumiam amêndoas. Na hora que eles iam consumir amêndoas, levavam um choque. Pararam de comer amêndoas. Até aí, normal. Esse reflexo antigo do Pavlov do cachorro. Agora, os descendentes desses ratinhos também não comem amêndoas. Passou essa informação. O gene tem esse instrumento. E o gene está aí para pôr peças de reposição. O cara que fez o genoma, ele tem olho claro, mas ele tinha gene para olho azul, verde e castanho. Só foi um que se manifestou. Então, o que determina a manifestação é como a célula percebe. No caso de um ser humano, é como ele percebe. Aí que vai ter a manifestação. Então, nessa epigenética, ela é muito compatível do que tudo é possível. E ainda tem genes engenheiros, que a gente tem um monte de genes que a gente não sabe, já é eu especulando. O resto tudo que eu falei está documentado. Mas tem um monte de genes que a gente não sabe para que serve. Eu acredito que são, dependendo da nossa imaginação, esses genes podem ser engenheiros e solucionar, como foi o caso da geração que nasceu sem nunca ter levado choque, mas não come amêndoa. E continua então, levando, quer dizer, o que eu quero dizer é que os conhecimentos que a gente está vendo de epigenética, de biologia de crença, o cara tem uma fé, ele libera substâncias com propriedades terapêuticas. Você vê uma ação biológica diante de um estímulo. Você vê uma ação biológica numa síndrome de pânico. É totalmente inadequado. O cara está parado, está cheio de estresse, taquicardia, falta de ar, etc. Por que aconteceu isso? Porque teve um estímulo, ele percebeu um ambiente crônico de agressividade e liberou substâncias que vão agir aonde? Na superfície da célula. Agora, o que a gente tem que entender é que o comando vem do nosso estado de espírito. É isso que a gente tem que entender. Existem técnicas para ajudar. Nunca foi tão importante aparecer Theta Healing, aparecer a tua técnica, Léo, para ajudar as pessoas, porque hoje, não sei se é proposital ou não, mas as pessoas estão sendo manipuladas e elas não saem daquele celular, da mídia digital, e eles não têm tempo para introspecção. Exato. E aí os pensamentos atropelam, as informações atropelam os pensamentos, atropelam o cérebro e fica cada vez mais longe disso que você alcançou quando teve que experimentar algo que talvez você achou que ia morrer. Eu sabia que você não ia morrer nunca, estou tratando, ia responder bem, mas isso fez uma introspecção, você chegou nisso, mas é muito difícil as pessoas hoje chegarem nisso porque existe uma programação constante e aí a pessoa não consegue fazer a introspecção. Tem um conto zen budista que eu acho muito bacana, eu gravei um episódio recente, que diz que o homem vem montado num cavalo, galopando, ali todo focado na estrada, pocotó, e tinha um rapaz na estrada, olhou para ele e falou, desculpa, onde que o senhor está indo? Ele falou, não sei, pergunte ao cavalo. E esta é a história da nossa vida, este cara montado nesse cavalo, e esse cavalo é a nossa mente. Quando a gente começa a entender que a nossa mente não somos nós,
A gente começa a entender que nós somos um ser triplo. Nós temos o corpo, nós temos nossa alma e nossa mente. E a nossa mente é um instrumento muito mais poderoso que um celular desse. Ela coordena aí trilhões de células, a hora que a gente Sem respira, né? Ela abastece trilhões de células, leva o gás carbônico. Eu digo, a pessoa está dirigindo, processando um volume absurdo de coisas. Se for uma mulher grávida, ainda está produzindo um bebê do zero, ela não está fazendo nada. Ao mesmo tempo, está pensando na lista de compras, o que vai falar com o marido, tudo isso. Então, a nossa mente está ali. Só que é muito barulhenta. Imagina uma Ferrari barulhenta, né? O poder daquilo ali. E você não se escuta. Então, esse cavalo é muitas vezes a analogia da nossa mente selvagem sem o nosso controle, onde muitas vezes você está tomando um gole de um chá sem sentir o gosto, você está de frente para as pessoas que você ama sem perceber, e você está tentando viver algo que você nunca vai viver no futuro, porque o futuro é uma miragem. O que existe é o presente. O futuro existem infinitas possibilidades. Então, a calma da mente, quando a gente traz essas 3 lentes que a gente faz dentro, né, os exercícios de meditação... Você percebe cada um desses temas maravilhosos. Exato. Então, a pessoa ela traz a gratidão, a humildade e a fé. São as 3 intrínsecas. Através do amor fati, você amar as coisas que o destino te traz, o memento mori, você refletir sobre a sua mortalidade e você perceber que não tem nada bom nem ruim. A hora que a gente conecta essas 3 e a gente percebe com a lente da fé, cara, se eu tiver gratidão a tudo que eu já tenho na vida, que a gente reclama de muitas coisas, cara, mas todo mundo que está escutando esse podcast, você tem um corpo que está funcionando, eu agradeço, você faz digestão, você consegue ir no banheiro, você tem uma casa, você está num país que não está em guerra, você tem comida, você tem internet, você tem gente que você ama. 99,9999% de tudo das nossas vidas, de todo mundo que está escutando esse podcast, é perfeito. Só que tem uma coisinha ou outra que não é ideal. Ah, eu queria mais dinheiro. Ah, eu queria um outro carro. Ah, eu queria isso. Por quê? Porque você está desfocado de tudo que você já tem. Então, na gratidão, a gente aprende a entender o tudo que a gente tem e o pouquinho que a gente não tem ainda, você redireciona a sua mente para aquilo. Uma explicação física que eu costumo dar, que pode ser, os físicos podem achar que é bobagem, mas eu não. Como a energia é pensamento e os universos são infinitos, endless possibilities, e aí o pensamento vai ter sempre um universo ideal para o Léo, um universo ideal para os Rebalos. Quando você agradece, você sintoniza o universo que você vai continuar recebendo para poder agradecer. Exatamente. Por isso que no livro eu falo, você tem o poder de ser vítima ou de crescer com os seus desafios. E aí, quando você também se vitimiza, vai ter um monte de coisa que vai acontecer para se vitimizar. Aquelas pessoas que seca a pé de arruda, de tanto azar que tem, mas ela continua com essa ideia. Então, o que a gente vê é que você tem várias possibilidades e com esse exercício que você faz, eu medito umas 3 vezes por semana, eu visualizo tudo, porque senão eu não ia aguentar as coisas. Sim, a pressão. E aí, quer dizer, eu medito e visualizo tudo isso. Desde os 18 anos eu peço saúde, paz, espírito e felicidade. Desde os 18 anos. E não fico muito preocupado, lógico, faço planejamentos, mas não fico muito preocupado com o futuro. E aquilo você disse. O que aconteceu, eu sempre vejo que eu vou sair mais forte e vou crescer com essa experiência. Que o nosso objetivo, eu acredito, e você está ajudando muita gente com essa técnica, é nos tornarmos seres humanos melhores. Porque o que acontece é que às vezes as pessoas ficam andando em cíclico, reclamando, e quando vê já está velho. Um círculo destrutivo. E não anda para frente, veio aqui fazer o quê? Eu acho que o nosso propósito da vida é nós tornarmos seres humanos melhores. Não adianta querer ter significado da vida. Quem dá o significado é você. Agora, a vida é uma oportunidade. Eu costumo dizer que quando acorda de manhã e você tem desafios, que bom agradecer que está no planeta Terra e que bom que você tem desafios ou glórias para comemorar, porque nos desafios você cresce, nas glórias você se realiza. Sim. E aí você só se tem as glórias depois de você vencer desafios. Então, se você olhar dessa maneira, aí você vai aproveitar todo dia como se fosse o último. Exato. Tem uma frase de Marcos Aurelius muito bonita que diz: o obstáculo se torna um caminho. Então, se você tem um obstáculo, ele faz parte do caminho. Você falou aqui no propósito de vida, dentro do estoicismo, summum bonum, são as 4 virtudes definidas por Sócrates, que é pelo que se vale a pena morrer, pelo que se vale a pena viver. E o propósito da vida, né? Isso foi algo difícil para mim no início entender isso. As 4 principais virtudes são a justiça.
ser uma pessoa justa com você e com todos. Coragem, que é essa lente, né? A gente iniciar, a gente dar aquele passo, a gente viver é um ato de coragem. Sair da cama, lutar, trabalhar, casar, cuidar dos filhos, tudo é um ato de coragem. Então, justiça, coragem, sabedoria, buscar o conhecimento e a evolução constante. E temperança, o equilíbrio. É o que compõe essas 4 virtudes definidas por Sócrates, lá 2.500 anos atrás. Interessante. E tem uma parábola muito interessante com o imperador Marcos Aurélio, que eles perguntaram, ele era uma pessoa muito virtuosa, que buscava sempre a evolução, o melhor para Roma, para a comunidade. E os senadores, que já eram senadores naquela época, falaram, Marcos, mas você é tão focado nas virtudes, nos valores, ser uma pessoa honrada, honesta, justa. Mas você já parou para pensar que talvez não exista nada após a vida? E o estoicismo ele é uma filosofia muito racional. Ele falou, bom, realmente existem 2 alternativas. Em uma existe alguma coisa depois da vida, em outra não. Vamos analisar a primeira, onde exista. Se existir alguma coisa após a vida, o que eu vou levar comigo? Meus castelos, não vou levar. Meus cavalos, meus exércitos, minhas joias, meu corpo, nada. Eu não levo nada daqui. A única coisa que levo é o que sou. E o que sou são minhas virtudes, meus valores, o rastro de bondade que eu deixei, as pessoas que eu toquei. Isso é o que levo, o que sou. Todo o resto não me pertence, me é apenas emprestado. Na outra hipótese, no caso de realmente não existir nada, esta é minha única oportunidade de viver as minhas virtudes e meus valores. Então, eu também não quero desperdiçar essa oportunidade. Olha que coisa mais bela, né? Você escutar isso de um imperador. Importante. Agora, inclusive eu coloquei no meu livro Desejo Logo Realizo, tem algumas situações que eu tenho certeza que posso estar errado, porque tem essas 2 racionalmente muito claras, mas que existe a vida eterna. Porque quando eu tinha meus 15, 14, 17 anos, eu tinha a sensação exata de estar saindo do meu corpo. Aí chegou uma época que eu estava fazendo aquilo com tanta frequência que eu falei, deixa eu ir lá na salinha de televisão. E eu ia mentalmente para a salinha de televisão, ou não estava dentro do meu corpo. Viagem extracorporal. E aí o que acontece? Aí estava passando um programa tal. Aí eu voltei e você sente você entrar no seu corpo. Eu senti isso. Tive uma sensação que entrei. Sei bem então, como é. Porque o pessoal pode falar que isso foi uma projeção mental, o pessoal pode falar que eu estava sonhando. Ok. Mas estava passando um programa de televisão exatamente aquilo que eu vi. Então, eu tenho certeza disso. E recentemente eu vi alguns depoimentos dessas pessoas que tiveram uma morte. O Eben Alexander, você já leu o livro dele? Eu não vi, aqui tem um monte de vídeo no YouTube dos caras que já morreram e eles falam. O que chama atenção é que eles, mesmo sem se conhecer, eles têm algumas coisas muito incomuns. Primeiro, é um bem-estar maravilhoso. Sim. Segundo, alguns falam que encontram entes queridos anteriores, mas eu não sei. Mas o bem-estar maravilhoso e parece que não tem vontade de voltar. E eles falam que você faz parte de um todo, que a gente já sabe aqui. Então, eu acredito que existe existência. E aí perguntaram para mim, numa entrevista que eu dei no Contraponto do Brasil Paralelo, perguntaram o que eu vou fazer depois da minha morte. Eu falei, poxa, pergunta difícil e tal. Eu falei, não, peraí. Eu acho que a vida é eterna, porque eu já tive essas sensações de sair fora do corpo, quando começou no meu livro. Mas eu acho que a gente, se for para a vida eterna, eu quero ir para a vida após a morte, eu quero ir para um universo tão maravilhoso quanto é minha vida hoje, do jeito que é maravilhosa. Eu quero ir para um outro universo, para ter uma outra experiência, para continuar crescendo como consciência. Aí eu terminei essa resposta, então... Muito boa. Então a gente vai agora se acabar também, mais um motivo para você acordar, viver hoje e agradecer. Exato, que foi o que o imperador disse lá, 2003 anos, viver disso, né? É. Essa parte das virtudes, né? A hora que a gente traz na lente, a coragem, né? A hora que a gente aborda a coragem, eu faço os exercícios, essas 3 a gente entra ali bem, as 3 intrínsecas, a sabedoria é o que distingue o nosso terreno, o nosso território. E aqui na coragem é a primeira extrínseca, que a gente diga, ter coragem não é sobre não ter medo. Todos temos medo, é natural Óbvio. Do ser humano. Aliás, é um mecanismo É sobre de você defesa. superar o medo, você fazer mesmo com medo. E foi muito interessante que eu fiz essa imersão, Zé Balas, com meus filhos, meus gêmeos, Theo e Luca, de 12 anos. Que lindo. E eu falei, vou fazer com eles, porque é 1 horinha só, cada lente dessa é 1 hora, onde 40 minutos eu vou trazendo ali os temas, e eu faço uma meditação, fecho os olhos, uma viagem mental, onde eu vou conduzindo para você não apenas aprender a teoria, mas para você experienciar a um nível celular,
um nível de percepção e de recepção. Então, por isso que o impacto é tão forte. Então, a gente faz elas, e na da coragem eu falo, você não precisa ter um super-herói, né? Um super-homem de coragem. Às vezes, 5 segundos de coragem é suficiente. Às vezes, 5 segundos de coragem é um tempo suficiente para você conversar quando você está solteiro, né? Conversar com aquela mulher no balcão, num bar, que pode virar sua esposa. Às vezes, 5 segundos de coragem é aquele momento que você vai conversar com uma pessoa que você está meio envergonhado, vai virar um grande cliente, um sócio. Então, foram feitas pesquisas naqueles que ganharam medalhas de honra, Navy SEALs nos Estados Unidos, e o que eles perceberam é que todas as maiores honrarias foram dadas às pessoas que elas falavam, mas como é que você foi tão corajoso? Ele falava, ó, tava lá na zona de tiro, eu carreguei meu amigo e corri. Foram 20 segundos de coragem. Nem pensei. Não foi um negócio tão assim. Então, quando a gente entende essa coragem, o que persiste, né? Epiteto foi perguntado sobre o que é a vida. Ele disse sobre persistir e resistir. E do outro lado do mundo, Confúcio disse algo similar. Ele disse, a vida é sobre tolerância. Então, quando a gente aprende que você tem que ter coragem para iniciar, para dar o primeiro passo, e você tem que ter disciplina, resistência para seguir o caminho, é sobre isso que é a vida. Então, aqui a gente traz para o consciente da pessoa que está tudo bem, não tem nada de errado. Eu tenho uma experiência interessante, que eu nem percebi que eu estava sendo corajoso, mas todo mundo falava, nossa, como ser corajoso. Não é o primeiro caso de Covid, eu percebi logo de cara que o cara ficava doente depois do 7º dia, que é quando a resposta imunológica começa a agir. Então eu percebi que o que estava matando a pessoa era a resposta imunológica frente ao vírus e pegando o pulmão. Aí, por essas ironias do destino, por isso que eu quero dizer, a intuição e sincronicidade, você visualiza. Eu falei para esse meu paciente, não, você vai se curar. E aí eu chamei um dos maiores pneumologistas do mundo, amigo pessoal meu, Marcelo Amato, ele me trouxe um preprint, um artigo que estava a ser publicado, mostrando que o corticoide diminuía a mortalidade, num estudo chinês, que ainda não tinha sido publicado, tinha muitas críticas. Mas eu falei, não, peraí. O corticoide melhora porque a gente diminui a resposta frente ao vírus e dá tempo do sistema imunológico desenvolver uma resposta e ele sai curado. E naquela época, os médicos todos estavam, não sei porquê, subjugados aos médicos americanos, aos guidelines, dizendo que podia aumentar a replicação viral. Falei, o que eu estou vendo aqui é uma reação inflamatória e o remédio que a gente deu era um remédio que é usado há muito tempo na UTI. Então eu me lembro exatamente nesse dia que eu falei, Marcelo, vamos fazer porque o cara está indo para o tubo e não tem outra situação. A gente fez e a partir daí não entubei mais ninguém até chegar a amazonense, que era uma variante mais agressiva. Mas no primeiro vírus, acho que, sei lá, não sei quantos eu vi, só acabei entubando um porque acho que o cara infartou. Porque respondia muito bem ao corticoide. O amazonense respondia um pouco menos, mas aí tinha outras soluções. A minha já era amazonense que eu tive. A tua era amazonense, mas foi bem. Aí o que acontece? Acho que eu fiz um remedinho que eu tive uma ideia que depois eu conto. Que foi coincidências, foi um cara que tinha 90% do pulmão tomado, só que ele não teve falta de ar. Quando você fala pulmão tomado, não é um pulmão tomado. Não fui eu, né? 90%. Não. Era a imagem, ele tinha 75%. Era a imagem que a gente via na tomografia que mostrava que estava 90% tomado. Mas o que dá falta de ar é quando a coagulação, o sangue não circula porque coagula no meio do saquinho de ar, que é onde troca. Se você tem tudo isso coagulado, você tem asfixia. Ele não teve. Eu descobri que ele tomava um remédio antivasculite, e essa Covid é uma vasculite, também ajudei na amazonense. Mas o que eu quero dizer que você falou de coragem, é que eu não fiquei preocupado com o que um médico americano falava. Eu me esqueço até hoje. Em 10 segundos eu decidi dar e o cara saiu andando e comecei a ajudar um atrás do outro. Depois a gente teve a ideia de que podia tentar suprimir um pouquinho antes com corticoide via oral e teve o sucesso do Pará. Então eu quero dizer às pessoas que estão assistindo que a gente está interligados, ninguém ganha nada sozinho. Eu tive uma intuição, no Pará também tive uma intuição e tem uma força maior que ajudou a salvar o pessoal no Pará com a ideia que eu tive, que falam que eu tive coragem. Pera, mas como é que eu vou não ter coragem se não tinha nada para fazer lá no Pará, que as pessoas estavam morrendo no carro e os médicos paraenses, a Luciana Cruz me ligou, viu minhas entrevistas, falava do corticoide, não tinha o cara, ou você dava o tratamento, ou não dava o tratamento e o cara morria. Se desse o tratamento e o cara morresse, dá na mesma. Só que foi salvando um monte de gente. Não tratava por covardia, né? Muitas vezes. Então, né? O que eu quero dizer é não tratava porque disse que não podia, disse que não tinha. Aí o que acontece? Aí deu certo, publiquei o trabalho, do corticoide também deu certo.
Aí tinha os médicos americanos que ligaram para mim, porque esse paciente era muito influente lá nos Estados Unidos também. Então ligou o pessoal do John Hopkins, eu expliquei o que eu estava achando, que era uma doença imunológica, pulmonar. Aí fiquei conversando com ele uns 15 dias, mostrando os resultados. Aí o imunologista lá, um pesquisador conhecidíssimo, renomadíssimo, disse que os pneumologistas não iam dar o remédio. 3 meses depois, eu recebo uma mensagem dele falando Oxford support your ideas. Agora, não foi coragem. Se você está tratando, não tem opção. Eu estou dando uma opção que eu já tinha atendido 5 funcionários de pacientes meus que não tinham dinheiro para internar. Então, eu dei via oral. E resolvi esses 5. Então, eu sabia que podia ajudar. E aí não é ter coragem, é você ter... Tomar uma posição numa situação politizada, igual estava essa doença, né? É uma coragem, porque você também teve muito problema teve gente que falou meio mal. que Gente que falou mal, né? E ainda hoje fala mal por ter uma visão diferente da minha. Acho que visão diferente todo mundo tem que ter. Sim. O que a gente não pode é, por exemplo, se a gente pensar diferente, o pessoal não quiser abrir. Pode ser que o meu pensamento esteja correto ou não, mas teria que abrir para uma argumentação, ver evidências, etc. Mas o que eu quis dizer é de coragem. Eu não acho que foi coragem, sabe por quê? Porque eu tinha um princípio que era o meu paciente. O resto tudo ficou pequeno. Aí eu ia tratando, ajudando. E como eu disse uma vez numa entrevista, essas pessoas que ou tiveram ciúmes ou estavam indo contrário com o que eles estavam falando, eu enxerguei, tudo é percepção, como se fosse anãozinhos de Lilliput dando caneladinha em mim, eu nem sentido, porque eu tinha um propósito maior, que é botar o meu paciente em primeiro lugar. E aí as coisas foram. E hoje, mesmo aqueles que falam mal ou que falaram, hoje me respeitam, porque todos eles usam corticoide. E hoje estão com a pulga atrás na orelha de algumas coisas que eu falei. Então, quer dizer, o respeito você alcança sempre, mesmo que seja contrário ao interesse de outros. Esses outros que têm interesse contrário aos seus, podem ficar bravos com você, mas eles vão te respeitar, porque você é íntegro, você seguiu um critério. E se eu botar meu paciente em primeiro lugar, esse critério é único, o resto tudo fica pequenininho. Então eu não sinto essa coragem toda. Mas é porque ela já está em você, né? Aí você misturou... Me conta, me traduz agora, fazer terapia com o Léo. Com sabedoria, um estudo absurdo de aprofundar e dentro das virtudes, né? A sua ética, a sua honra, a sua justiça. Então, o seu senso de justiça, de colocar o paciente em primeiro lugar, acima de políticas de qualquer natureza, isso, acima de política, foi o que mandou. Então, quando a gente traz... A hora que você trouxe aquele tema anterior, que eu achei muito interessante, que você, né, estamos todos conectados, somos todos parte de universo. Sim. Marcos Aurelius disse lá atrás, você vê a descrição que eles faziam do átomo há 2.300 anos, da parte indivisível da matéria. Ele falava, o que faz bem a colmeia, faz bem a abelha. O que faz mal a abelha, faz mal a colmeia. Perfeito. E eu tenho tatuado aqui essas 7 leis. Eu já vi uns podcasts seus, isso aí que eu já ouvi você falar isso. Para me lembrar disso aí tudo. Então, o que acontece? Aqui na nossa vida, a gente tem 3 fases da criação. Eu li isso aí num livro, achei muito interessante. Toda criação, tudo é criado em 3 etapas. A primeira etapa é o pensamento. A primeira etapa é quando você se conecta ao mundo das ideias. Então, quando que você consegue se conectar? Quando você está mais tranquilo, naquele banho, correndo, malhando. Quando sua mente está no nível de vibração, você se conecta. Pezinho na grama. Pezinho na grama. Então, neste momento, embaixo da macieira, né, o caso de Newton. Então, Newton... porque Newton ele não inventou a gravidade. O povo não ficava flutuando antes de Newton, ele descobriu. Einstein não inventou a relatividade. Ele descobriu. Santos Dumont, Wright Brothers, sei lá quem foi, não inventou a aviação, ele descobriu. Tudo já existe no mundo das ideias. Sem dúvida. A gente simplesmente capta aquilo ali. Então, uma vez que você capta... Isso, exatamente. Você sintoniza e capta. A hora que você capta, como é que você transforma isso em realidade? A segunda fase da criação é a palavra. A palavra já é muito mais forte. É você transformar essa ideia que você captou de uma forma nebulosa, vamos dizer assim, desformatada, e você vai formatar, seja num quadro, seja num escrito, num vídeo, hoje em dia, num áudio. Você vai transformar aquilo em palavra. A palavra já tem muito mais força. A palavra, você já inicia uma guerra, já inicia um casamento, separa uma briga, qualquer coisa você faz com a palavra. Você coloca milhões de pessoas para te seguirem através da palavra, você cura, você traz dor, você finge o que você quiser com a palavra. Aí a terceira fase da criação é a ação, é você criar a ação. A partir da palavra, você pensar numa casa maravilhosa, sua casa dos sonhos. Ela está aí. Visualiza. Visualiza.
Você visualizou ela. Bom, ela está na primeira fase da criação. Aí você pega e manda fazer um projeto dela. Mesmo que às vezes você não tenha dinheiro para construir a casa. Ela faz o projeto. Você já entrou na segunda fase da criação. Se eu pegar esse projeto, eu posso materializar essa casa. Ela já saiu do seu controle. Porque ela já passou para a palavra, né? A palavra escrita, nesse caso aí, em desenhos. E a terceira é a ação. Então, o que você passou também, eu acho que tudo que a gente vem falando, desde que a gente conversou lá atrás, a gente perceber que na vida, né, não tem nada bom nem ruim, você sintonizar, você entender que existe algo maior que isso e você seguir esse passo com disciplina. Então, trazer isso de você, a sua opinião de um médico, que eu acho incrível isso em você ainda, que médico geralmente ele não quer admitir muito que existe Deus, né? Ele não traz muito esse tema eu chamo Deus, Alá, o grande arquiteto, Adonai, natureza, chama do que você quiser, né? Vamos chamar de Deus para simplificar. Eu acho isso incrível em você também, trazer esse tema. Tanto que a minha palestra, que é Nasce Semideus, uma evolução da espécie, finalmente, ciência e espiritualidade caminhando juntos. Antigamente essa era a palestra. E agora não, agora a gente já tem todas essas evidências, mostrando que os sentimentos mudam a percepção e a percepção tem uma influência na realidade. E aí você olha no critério de física, que os universos, as possibilidades são infinitas, que os físicos falam que o pensamento é energia, é vibração, o mundo é imaterial, é espiritual. Então, os físicos falam isso. Não estou nem falando de física quântica, senão o pessoal chama de charlatão, cura quântica, aparelhinho. Não. Eu adoro, mas isso é eficiência. Os físicos dizem que o universo é uma grande construção mental. Aí você pega a epigenética e ela mostra que depende da percepção de fora, você consegue mudar o gene, inclusive de uma geração. Aí você pega a biologia de crença, que como você está percebendo o seu ambiente com amor, carinho, atenção, você libera substâncias com propriedades terapêuticas. Tem um estudo com 243 idosos centenários, ou seja, já estão para caminho de 100. Foram ver o que eles tinham em comum. Pera, em vez de ficar vendo que isso aqui protege, isso aqui não envelhece, eles disseram, vamos ver esses caras que chegaram até aqui, o que eles fizeram? Porque aí tem vários, não posso nem falar da genética, porque tem vários parâmetros. Tem lá fumante, Oscar Niemeyer morreu com 103 anos, compunha samba na UTI. Então ele tinha motivação de vida. Perguntaram para o Oscar Niemeyer se ele tinha saudade da juventude. Sabe o que ele disse? Não tenho tempo para pensar nisso. Ele está vivendo o hoje. E nesses 243 idosos centenários, sabe o que eles tinham em comum? Otimismo. Eles tinham a percepção otimista de aproveitar, de viver. Então, não tem como hoje você ignorar. A Sociedade Mundial de Cardiologia e a brasileira fizeram um estudo mostrando que, dependendo do estado de espírito, existem mais ou menos eventos cardiovasculares. Isso já é a sociedade que está aceitando isso, de brasileira de cardiologia. Então, não dá para negar isso. A gente vive aquilo que a gente percebe. E o que regula a nossa percepção envolve todos os traumas dos primeiros 7 anos, envolve todas as vitórias dos primeiros 7 anos, e aí, por exemplo, envolve todos os traumas que você tem. Mas você pode mudar essa percepção quando você transcende o que você transcendeu, que significa ver que o que importa mesmo é que você tem uma oportunidade aqui para viver e que você tem que viver o hoje e agradecer tudo que você tem. Exatamente. E aí, acho que o cara não morre mais. Te perguntar... Ô, Leozinho, eu acho que daqui uns 2 meses você vai andar em cima d'água, pô. Duas coisas que eu venho pesquisando aí, eu tenho buscado bastante. Sabe uma pesquisa dos anos 80, do Dr. Masaru Emoto? Não tem essa cultura tua, não, isso eu não sei. Ele não, já sei, dos cristais de água, lógico. Maravilhoso aquele estudo, exato, né? Anos 90, né? Exato, tem gente que critica, mas é o seguinte... Tem crítica, mas tem tudo, né? É em função do pensamento que você punha nessa água aqui, ele pegava essa água, pensava amor, estimulando, enchia um monte de estímulos positivos. Aí a hora que ele ia ver os cristais, formas maravilhosas. E outros com estímulos negativos, de emoção, de angústia, de sabor. Os cristais eram horrorosos, eram feios, mostrando que nós percebemos a informação de amor e a informação de, vamos dizer, de tristeza, de mágoa. A gente percebe, mas, por exemplo, como é que o que eu estou dizendo é que a nossa percepção é feio, é bonito, é porque aquela informação passou no gelo a ponto de nós acharmos bonito aquilo que foi o amor.
o amor, a felicidade de ver. E a gente percebe que um cristal é feio, porque quem falou que o cristal é feio? De repente tem gente que acha outro cristal bonito e o cara que pensou ruim acha feio. Então, quer dizer, é porque a informação passou naquele cristal e você olha e você sente que é feio. Assim, a minha visão disso foi diferente. Quando eu olhei, o que me chamou muita atenção foi o seguinte: independente da beleza do cristal, né? Eu vi nas fotos, eu tenho até um episódio que eu mostro as fotos. A influência do pensamento, né? A hora que ele chegava a energia positiva, a formação, ela era perfeita do cristal, ela era toda geométrica. Bonita, o outro, que a gente ela fala. era toda desfeita, toda torta. E o que me veio à mente poxa, nós não somos de 50% a 70% de água, nosso corpo é formado. O que mais? Então, se a nossa mente transforma um cristal perfeito num cristal tosco, o que não é um câncer, o que não é uma doença dentro do nosso corpo, senão essa má formação das células da água que está dentro de nós. Né? Existe uma relação muito grande entre dissabores, mágoa crônica. Aí tem a predisposição genética, que não é determinante, e a pessoa não se julga merecedora. E a gente não tem que merecer nada, a gente tem que viver. A gente tem que viver. Essa é o que eu procuro fazer todo dia e amo a minha vida. Aliás, a visualização que eu quero falar. Tudo que eu projeto, a gente acaba conseguindo. Então, por exemplo, o Henry Ford, ele pegava aquelas carruagens sem cavalo e enxergava com pneu de borracha. Olha. O Thomas Edison, quem deu essa informação foi o Napoleon Hill, que foi um jornalista e escritor no começo do século XX. Diabo, e alguns aí tem essas coisas, mas aí ele entrevistou o Thomas Edison. Thomas Edison via cidades iluminadas. Como fazer amigos. Esse tem essa história desse aí. Não, esse é outro livro dele. São outro livro muito bons. Muito bons. Que bom. Mas o Thomas Edison visualizava cidades iluminadas. E vou falar, meu filho Ziba, e tem uma letra de música que fala o que você falou aqui, que acabou de lançar. Ele se visualizava cantando para milhares de pessoas. Ele já lia o meu livro quando ele tinha 18 anos de idade. Seu livro é incrível, me impactou bastante. Ele escreveu a música Hear Me Now com 20 anos de idade. Então, quer dizer, eu com 21. Então, quer dizer, mas ele se visualizou, aquilo que você falou da materialização, da casa, da planta. Primeiro ele se viu. E como a música dele traz benefício a terceiros, aí tem essa variável que eu, Zé Barros, acredito que amplifica. Então, o que acontece? Por exemplo, tem uma última música dele agora que chama... Tem várias, ele tá explodindo de novo. Tem uma música que chama Dream. Então ele fala na música Dream, que ele fica vendo, será que... I wonder if my dreams will come true. Eu fico pensando se eles vão true. Aí ele dá uma pausa e fala, but what really matters is today. Para não se preocupar nisso. Exatamente isso que você falou está na música Dream dele e é algo intuitivo. Porque ele tem esse conhecimento, mas às vezes eu vejo que ele não aplica muito no dia a dia, mas ele tem esse conhecimento. E ele aonde ele chegou com espiritualidade. A música Hear Me Now, que ele é o artista brasileiro mais ouvido no mundo. Hoje, lógico, ele bateu o Morris Albert e o Tom Jobim, porque naquela época não tinha digital. Então, hoje tinha digital, alcança muito mais, ele é o brasileiro mais ouvido no mundo. É um recorde. Exatamente. Mas saiu de um bate-papo pai e filho, que eu estava dizendo que ele queria desistir da música, porque tinham feito algo que ele não gostou na banda lá nos Estados Unidos. Falei, filho, você tem um dom maravilhoso, que sirva isso de crescimento, etc. Aí você vê a letra da Hear Me Now, justamente isso. Então, quer dizer, as pessoas que têm a mesma vibração, como você e eu, que trabalho pela vida para ser feliz, não é que eu quero ser o herói de salvar vidas, não é isso. Faz parte da sua profissão salvar vidas. Faz parte, mas não é que eu quero ser... Maravilhoso. Aí o que acontece? A gente acaba se unindo, e esse conhecimento, ele é universal na essência. O nosso maior inimigo hoje, para passar o seu conhecimento, mas você deixou uma arma maravilhosa, porque você explica algo complexo, já falei isso aqui várias vezes, como a simplicidade. O nosso maior desafio é primeiro as pessoas saírem... eu acho aquela série Zumbi fantástica, porque o que não falta é zumbi por aí que não pensa. E não estou falando, pode ser do lado A ou do lado B. Tem zumbi de tudo quanto é lado. Tem zumbi de tudo quanto é lado. Então, esse zumbi, quem controla é essa turma aí. Você tem toda a razão. E isso, quem vai sair, que vai ganhar força do George Lucas, ou do filme Rock, que o outro ficava tomando injeção, não é do teu tempo, mas o Rock ficava cortando lenha, etc., para se preparar em contato com a natureza. E aí, no filme, o Rock ganha, claro. E o Dragon fica lá no coisa. Exatamente. Então, esse conhecimento, ele é
universal e vamos aproveitar, viver o hoje, se desligar do celular. Faça um teste. Tem 2 testes que eu quero que vocês façam. Primeiro, o que vocês fariam se o mundo fosse acabar daqui a 6 meses? Você vai definir o que é prioridade para você. Segundo, fica 2 dias. Eu não posso ficar sem meu celular, que é minha ferramenta de trabalho, mas fiquem 2 dias sem brincar com o celular. Aí vocês vão ver o poder que vocês têm. Porque aí, o que acontece? Só aí você vai conseguir trabalhar a sua introspecção. Faça esse exercício. Outra coisa, escrevam no papel todas as suas qualidades. Depois escrevam que vocês não têm defeitos, que vocês querem melhorar em vários aspectos. Escrevam aquilo que vocês não fizeram ainda, mas gostariam de fazer. E escolham 3 sonhos. Os sonhos, aquele da Gênio da Lâmpada, é maravilhoso, porque ele obriga a criança a escolher 3 desejos para definir a prioridade na vida dela. Aí você começa a criar seus projetos, mas viva hoje, realize. E aí, meu amigo, aí você acaba virando um ser humano hoje que vai fazer a diferença. E eu não sei se vão ser muita gente que vai conseguir, mas essa tua ferramenta é maravilhosa, o Theta Healing que eu conheço é maravilhoso, quem está com meditação transcendental é maravilhoso. É que o Léo, ele coloca o conceito fortíssimo da percepção e ele organizou todo o conhecimento universal milenar nas lentes. Vou repetir, genialidade. Obrigado. Realmente foi a forma como consegui conectar dentro de mim e deu certo. Porque quando eu fui pegar o conhecimento estoico, que é muito amplo, né, e tem muito mais do que estoicismo, eu tentei um quadrado, um triângulo, tentei várias coisas. A hora que eu falei, gente, uma lente, porque essas lentes externas, contato, elas não são só relativas a gerar gratidão, humildade, fé, sabedoria, coragem, não. Ela se gira, porque em qualquer momento da minha vida, Zé, que eu tô mal, às vezes tem aquelas vezes que tá mal, acorda mal com alguma coisa. O que eu faço? Cara, é fazer uma oração e dar gratidão a tudo que é bom. Você já vê que só isso aí você já dá uma saída fora. Puta, eu quando tô mal vou ler o livro que eu escrevi, você acredita? Aquele livro eu já li ele várias vezes. Eu acho ele muito bom. Ele é simples, mas você se aprofundou com simplicidade. E aí, isso que você falou aí, aqui na lente, quando a gente faz a da manhã, eu falo, gente, tira a sua primeira meia hora do dia, faça isso, e junto com o seu exercício, é o que você falou já. Eu falo, pega a sua primeira hora do dia, não, pelo amor de Deus, não olhe nada no seu celular de mídia social, de notícia. Notícia tira da vida. Notícia, para mim, a melhor definição é a do Denzel Washington. Se você ler as notícias, se você não ler as notícias, você vai ficar desinformado. Se você ler, você vai ficar mal informado. Exatamente. Então, para de perder sua mente com... Aí a gente entra aqui, a gente não falou nesse ponto. Dentro do estoicismo, existem as coisas que a gente tem controle e as coisas que a gente não tem controle. O que você tem controle? O que você fala, o que você pensa, como você age, como você reage, como você sente. Todo o resto você não tem controle. Sua mulher, seu filho, sua saúde você tem uma certa influência. Sua família você tem certa influência, sua saúde também. Economia, política, futebol, seu chefe, você não tem controle sobre isso. Só que a gente tenta colocar a felicidade nas coisas que a gente não tem controle. E a gente vai se frustrar eternamente. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar o seu melhor, buscar excelência em tudo que você tem controle. E depois entrega para Deus, é na fé. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu, por exemplo, sou São Paulino, eu não posso controlar o São Paulo, tá apanhando aí. Então, o que acontece? Eu não posso também ficar de mau humor. Não adianta. Exato. Então, é isso. Não adianta, mas boa. Exato. Mas muito legal. Acho que trazer um último ponto, uma última consideração aqui para você fechar. Queria te agradecer mais uma vez. Passar no hospital ainda. Imagina, um prazer imenso estar aqui. Te agradecer mais uma vez estar aqui, trazendo, dividindo esse conhecimento. Quero te agradecer porque você realmente salvou minha vida. Não tem mais ninguém que eu digo que salvou minha vida, como você. Quero te dar aqui de presente um livro. Está saindo outro agora sobre o tema estoicismo. Esse ainda é da época de tecnologia, startup. Então, eu me lembro que você já tinha uma genialidade quando você foi a primeira vez no consultório. Já percebia isso. Não é à toa que você fez Harvard, muito esforço, dedicação. É dedicação e vivendo hoje. E aí vendo o seu projeto crescendo. Exatamente. Então tá bom. Léo, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou botar no meu Instagram, depois faz alguns cortes, porque ajuda as pessoas terem mais acesso ainda a esse teu trabalho extraordinário. E vou falar na minha palestra com várias técnicas no final, que vai chamar assim, no final eu sempre falo, pratique e constate. Eu mando o cara, antes de dormir, respirar, ver as metas. Eu mando o cara
praticar, agora no teu caso, a tua técnica, eu mando o cara fazer Theta Healing, e aí mesmo que tudo que eu falei de epigenética, de física, além de física, epigenética, física e biologia de crença, não, a teoria não funcione, mas uma coisa é certa, pratica que você vai ter resultado. Explicar isso a gente tenta com aquelas disciplinas, mas isso é um detalhe, é que nem explicar porque o corticoide funciona, eu entendi. Mas o interessa, no fim das contas, é que ele salvou muita gente. Sim, é boa. Isso. Gente, então eu quero agradecer a todos, quero dizer o seguinte, a calma da mente é sobre a gente estar no momento presente, sobre a gente viver com calma. Você vai perceber que todos os melhores momentos da sua vida, dos seus relacionamentos, seus melhores momentos de trabalho, de alegria, de tudo, você estava com a mente calma. E você tem o poder dentro de você de acalmar sua mente. Eu tenho feito imersões, já passaram alguns dos maiores empreendedores do Brasil, fizeram a imersão conosco. São apenas 7 horas, você assiste da sua casa, você se inscreve em calmadamente.com.br, assiste as aulinhas, faz ali os exercícios, são simples, todos simples. Uma criança consegue fazer e vai ter os benefícios. Eu fiz com meus filhos. E você vai perceber a diferença, o impacto na sua vida. Você vai estar escutando aí nas páginas os depoimentos das pessoas que fizeram. E nós estamos levando isso também para as empresas. Eu tenho como meta levar a calma da mente para 10 milhões de pessoas nos próximos 5 anos. Então nós estamos levando isso para as empresas, para as pessoas físicas e principalmente para as entidades que precisam ter calma. Estamos aplicando agora na Polícia Militar do Estado de São Paulo para 83 mil pessoas, instituições sociais. Então, se você tiver uma instituição, vai ser o maior prazer fazer essa imersão e levar isso para ela e para toda a vida de vocês. Quero agradecer e desejo um dia e uma vida de abundância e paz. Fique com Deus. Obrigado. Eu tava aqui, cara, Léo, vou te falar, eu ando meio emocionado, né? Eu sempre fui muito frio na minha vida. Eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara? No final, tudo tá dentro da nossa cabeça. Então é a mensagem aí. E queria agradecer aí mais uma vez. E dizer que, de todas as frases, Sócrates, você mencionou Sócrates, Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca, a melhor de todas é do seu pai, o John aí. E, cara, muito se fala em levar coisas, mas a gente está aqui para deixar coisas boas. Roda da Vida, foi um dos mais legais que eu já fiz, não tinha a menor ideia que tinha a ver com estoicismo, mas faz todo sentido, né? Tipo o nosso primeiro papo, né? Uma das coisas mais legais do estoicismo é ver o respaldo de um monte de coisa que você já fazia, né? Que você tinha uma parte sua que já acreditava naquilo e o que complementa do que você tem de dúvida e vai trazendo um framework bacana.